Livro de Esté, capítulo de número 6. Esté, capítulo de número 6, nós vamos ler. Esté, capítulo de número 6, versículo de número 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem encontrou, diga aleluias. Quem está procurando, diga eu. Isso, todos acharam aí? Esté, capítulo de número 6, versículo de número 1. Amém? Já tem a colinha aqui, né? Eu acostumo com essa cola aqui, viu? Amém? É isso aí, marido. Isso, livro de Esté, capítulo de número 6, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Podemos ler? Sim ou não? Quem está em casa também pode nos acompanhar. Diz assim, ó. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Repita comigo e diga, naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. E achou-se escrito que Mardoquai, ou Mardoqueu, quem havia denunciado Bigtã e Teres, e 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então o rei, que honras e distinções lhe deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, respondeu os servos do rei que o serviram. Amém? Só até aí, levanta a Bíblia ao céu, levanta e diga assim, mais alto, bonito assim, para o céu, isso, diga assim, meu Deus, nesta noite, fala, Senhor, ao meu coração. Queridos irmãos, como lemos hoje, acabamos de ler a palavra de Deus no livro de Esté, capítulo de número 6. A Bíblia nos leva em um texto muito interessante. A Bíblia nos leva aqui mais ou menos de 570 anos antes de Cristo a 430 anos. Uma história muito conhecida, de repente uma história até que você já leu ou até pregou sobre ela, mas que nos vale destacar pontos interessantes e relembrar do que realmente aconteceu. Porque o livro de Esté é algo intrigante, é algo emocionante, porque você pode prestar atenção, mas é um livro que nessa história não conta, não fala diretamente das mãos de Deus, não fala exatamente do nome de Deus, mas você vê claramente Deus agindo de uma forma sobrenatural. E já trazendo uma aplicação pessoal à nossa vida, e assim muitas das vezes Deus se manifesta. Tem situações que você não vai ver os céus abertos, você não vai ver a asa dos anjos, você não vai ver coisas naturalmente acontecendo, sobrenaturalmente acontecendo, visivelmente, mas você vai ver a ação de Deus agindo sobre a nossa vida. A Bíblia nos mostra aqui a história de um homem chamado Mardoqueu. Repita comigo, diga Mardoqueu. Ou para alguns, em algumas traduções, está escrito Mardoquai também. A Bíblia nos mostra que este homem era um judeu e da tribo de Benjamim. Um homem que certamente na época em que Israel foi levado ao exílio, esse mesmo homem também foi morar nas adjacências ainda dos territórios babilônicos. Como nós conhecemos, Suzã era uma cidade mais ou menos a 250 quilômetros de uma capital do Oriente, próximo ao Tigre, essa mesma que nós conhecemos hoje como o Oriente do Irã. Esta cidade a qual pertencia a uma das cidades que era coligada e totalmente governada por um homem chamado Assuero, como conhecemos, o rei Assuero. Um homem que em algumas partes da história mostra a sua inconsequência devido à embriaguez, ao álcool, a qual o mesmo homem acabou destituindo uma rainha por nome de Vasti ou Vasti, como você bem queira. E a Bíblia diz que tudo aí, embora as mãos você não vê escrito o nome de Deus, mas você vê Deus agindo desde o início, até de uma inconsequência, de uma atitude de uma pessoa, Deus ele tem poder de mesmo assim ainda estar agindo, aleluia. E Deus age. A Bíblia diz que destitui Vasti ou Vaste, e a Bíblia diz que um dos seus conselheiros chega para ele, os outros príncipes, e diz: ei,
Por que você não levanta outra pessoa, outra mulher? E ele como? Vai até as cidades circunvizinhas que está sobre o seu domínio e pega as mulheres mais bonitas, as moças mais bonitas e prepara para então estar sendo a próxima rainha. E como conhecemos o andar da história, assim o rei então levanta um edito e os seus soldados vão às cidades circunvizinhas, ainda sobre o seu domínio, e vai até a casa deste homem chamado Mardoqueu. Este Mardoqueu que era primo dessa menina que por nome conhecemos como Esther, mas até então o seu nome era Hadassa. E a Bíblia diz que esta menina ela já passa um problema, porque ela é órfã. Quem cuida dela é seu primo. Ele toma um papel de pai, porque Deus nunca deixa em esquecimento aqueles que guardam a sua palavra. Deus não deixa. E Deus cuida agora desta menina, só que agora esta menina, ela é levada para dentro do palácio. Mardoqueu, ele tem duas perdas, ele perde parte da sua família com o exílio, e agora ele perde também a menina que ele tomava conta, que tinha um sentimento paterno por ela, que cuidava dela. E eu fico imaginando o que este homem está fazendo na cidade de Suzã, se era para ele estar de repente na sua própria cidade. De repente estou conjecturando, é claro, mas ele poderia estar pensando: o que eu estou fazendo aqui neste lugar? Não, aqui não era a minha habitação, já perdi parte da minha família, e agora perco a única peça preciosa, que é a menina Hadassa, agora para dentro do palácio. Mas não sabia ele que para tudo Deus tem um propósito. E eu quero trazer já uma aplicação, uma revelação de Deus para a tua vida, uma aplicação pessoal. De repente tem pessoas aqui cogitando com Deus, dizendo: Senhor, o que eu estou fazendo nesta cidade? Senhor, o que eu estou fazendo aqui neste lugar, nesta casa, neste emprego? Tem coisas que você não vai entender, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: Deus tem um propósito com isso. Pode exaltar, não tem problema. Deus tem um propósito. Deus tem, você não entende, mas Ele tem. Você não compreende, mas Ele tem. E a visão de Deus é tremenda, porque a visão de Deus não é limitada, a visão de Deus é infinita e ilimitada. Mardoqueu agora, o Mordecai perde a sua menina, e Hadassa fica cerca de 12 meses só na preparação para apresentar-se diante do rei. E enquanto esse processo de 12 meses está acontecendo, a Bíblia diz que Mardoqueu, ele está à porta do rei. Repita comigo, diga: a porta do palácio. Ele não sai, ele fica ali escoltando. A Bíblia diz que abria-se a porta, Amã saía, e todos que estavam ali súditos baixavam a sua guarda e reverenciavam a Amã ou Amã. Mas a Bíblia diz que mesmo assim Mardoqueu, estando na porta, ele não inclinava-se para reverenciar, porque o judeu aprendeu que ele não se prostra diante de homens, mas a única pessoa que ele pode se prostrar é diante de um Deus vivo e todo-poderoso. A situação era delicada, a posição de Mardoqueu era delicada, mas mesmo diante da situação delicada, ele não se dava o prestígio de se prostrar diante do homem, porque ele queria simplesmente se prostrar diante de um Deus vivo. E sabe uma aplicação pessoal mais para a nossa vida? Tem pessoas que elas são movimentadas pela situação, pelo momento, elas são movimentadas pela dificuldade, pelo que está ali, ela se encurva facilmente diante da adversidade que está diante dela. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer dentro deste culto: ei, não se prostra diante da dificuldade, pode ser mais delicada que for. Mantenha a sua integridade, mantenha a sua fé, mantenha a sua esperança, mantenha-se de pé diante de Deus, porque o único que recebe, que merece adoração, é Jesus Cristo nosso Senhor. Pode enaltecer, não se prostra. Ele estava diante da porta, mas ele sabia que a porta que ele estava ali não era por muito tempo. A porta que ele estava ali não era para sempre. A porta que ele estava era uma situação desconfortável. Imagine qual é o sentimento. A minha filha está dentro do palácio tendo uma vida de rainha,
E o que é o primo, né, com sentimento de pai, está à porta como um simples plebeu. Imagina o sentimento, o conflito interno. Tem coisas que a gente não entende, mas fica tranquilo, a porta não será por muito tempo. Essa situação de porta não será para o resto da tua vida. Você pode estar até na porta ali, mas Deus já tem projeto de colocar o seu nome na mão do rei. Então fica tranquilo, tem exaltação chegando de Deus para tu. Tem exaltação de Deus chegando para a tua vida, chegando para a tua casa, chegando para a tua família, chegando para o teu lar, chegando para você. Tem ainda, aleluia, era humilhante, era vergonhoso, mas mesmo assim ele não se prostrava, e foi na porta que ele estava, foi ali que ele estava, Gustavo, que a Bíblia diz que ele ouve um complô. Ele ouve que 2 homens próximos ao rei Mucamas estavam ali preparando uma morte para o rei Assuero. E quando ele sabe daquilo ali, ele anuncia. E quando ele anuncia, a morte que estava preparada para o rei simplesmente foi desfeita. O rei pega Bigtã e Teres e os enforca ali como a regra normal daqueles dias. E a Bíblia diz que todo o feito que ele tinha feito ali naquele momento, tinha preparado, ele é colocado no livro das crônicas. Mas colocado no livro das crônicas do rei, esquecido em alguma livraria que estava no palácio. Quando ele faz aquilo que foi feito corretamente, ele não é recompensado. Mas eu tenho 2 pontos, 2 vertentes interessantes aqui para explorar ainda com vocês. Primeiro, ele fez algo não esperando recompensa. Quem entendeu, diga glória a Deus. Existem muitas pessoas que estão praticando atividades espirituais ou estão exercendo a bondade, esperando o retorno alheio do outro. Essas pessoas na realidade nunca estão fazendo pelo reino, mas estão fazendo por alta promoção, para cumprir escalas. Só que quem faz por isso não terá uma recompensa genuína do céu na tua vida. Então Deus está falando para alguém dentro deste culto: ei, não faça para os outros esperando alguma coisa, não faça nada para Deus esperando reconhecimento humano, mas o que você tiver que fazer, faça por causa do teu caráter, pelo amor que você tem ao próximo, pelo amor que você tem nas Escrituras, e Deus irá te recompensar. É Ele que vai te recompensar, é Ele que vai te recompensar, é Ele que irá te recompensar. Ele faz, mas não é lembrado. E sabe o que acontece? Ele continua na porta. Então repita comigo e diga: ele continua na porta. Ele faz, Catherine, mas continua na porta. Ele faz, mas não é lembrado e continua. Enquanto ele está ali, ele só está rondando e sabendo o que estava acontecendo ao redor do palácio. Mas a Bíblia diz que passa-se algum tempo, não tem uma cronologia exata, mas a Bíblia diz que certa feita, o rei Assuero vai deitar para dormir. E como todo monarca tem todas as suas regalias, imagino eu, 2 mucamos à direita e à esquerda da sua cama, com os melhores edredons de pelo de plumagem que tinha. Ele tinha tudo para pegar no sono como uma criança. Deve ter tomado o seu banho diário natural às 18 horas, almoçado ali por essa volta, deitado, e na hora dele dormir, vira para um lado, estou conjecturando, vira para o outro, e o sono não vem. Toma o seu chazinho das 22 horas, mas o sono não vem.
tenta dormir, mas o sono não vem. De repente uma das mucamas chega ao peito do seu quarto, faz uma acariciazinha nele, mas o sono não vem. Ele tenta colocar aquele tapa-olhozinho para tirar a claridade das velas que incandesciam um quadro, mas o sono não vem. Ele tenta pegar do sono de qualquer jeito, mas o sono não vem. E não ia ir de jeito nenhum, porque o Deus que nós conhecemos é um Deus que dá o sono tranquilo ao justo, mas quando ele tem que tirar o sono, ele também tira o sono, seja de quem for, para operar a obra que ele tem que operar. Ei, sabe o que eu estou sentindo de Deus aqui dentro desta noite? Que tem pessoas sendo incomodadas também aqui durante a semana, durante o mês. Você não consegue tirar essa pessoa da tua cabeça, você não consegue tirar esse projeto da tua cabeça, você não consegue tirar essa ação da tua cabeça, e você já acha que é uma fissura, é algo que está fissurado naquilo ali. Só que Deus fala, não é você que está fissurado, é eu que estou colocando esse sentimento dentro de você, para você fazer no teu coração o que eu já está no meu coração. Então para de lutar contra o sobrenatural e deixa Deus agir, te usar como instrumento nas mãos dele para operar o que é justiça, o que é justo. Deixa Deus, deixa Deus, deixa Deus agir. Assuero perde o sono, e quando ele perde o sono, instala a ideia: me traz alguma coisa para ler. Pega os livros das crônicas, porque todos os reis tinham o livro das crônicas, dos feitos dos reis, ou do governo que estava ali em prol do rei, para ficar marcado na história. E como um persa, ele pega então e começa a ler. Aí vem o edito: e achou-se escrito que Mardoqueu, quem tinha denunciado Bigtã e Teres, e os 2 eunucos do rei, guarda da porta, tinha procurado matar Assuero. Mas pelas mãos e pela denúncia de Mardoqueu, estou conjecturando o texto, o rei foi livre da mão dos seus inimigos. Naquela hora um sentimento aflora em Assuero, e Assuero pergunta: vem cá, e o que foi feito por Mardoqueu por ter me livrado da morte? E um dos seus conservos levanta a voz e diz: Senhor, nada foi feito em favor de Mardoqueu. Esqueceram de Mardoqueu, esqueceram da boa ação, esqueceram do ministério que ele estava exercendo, esqueceram das boas obras que ele tinha feito, esqueceram do que realmente ele deveria ser honrado. Mas é como a gente diz: o homem esquece, mas Deus não tem como se esquecer de nada. Ei, tem pessoas aqui sofrendo noites em claro, tem pessoas com sentimento abalado, tem pessoas com psicológico mexido, porque você fez tanto por alguém e não teve recompensa, ajudou tantas pessoas e na hora que precisou da ajuda, ninguém estendeu as mãos para você. Pessoas se acovardaram ou simplesmente esqueceram o nível de significado que você exerceu naquele momento na vida daquele outrem. Só que Deus manda dizer para você dentro deste culto: fica tranquilo, o homem esquece, mas eu, Senhor, não me esquecerei de vós, nem da sua atitude, nem do que você tem feito, nem do que você já fez. Eu não esqueci da promessa, eu não esqueci, eu não me esqueci, eu não me esqueci. Eu não me esqueci de vós, porque Deus não se esquece. Olha para o teu irmão que está do teu lado, olha para ele e diga assim: ó, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu, pastores. Deus não se esqueceu, músicos. Deus não se esqueceu de vocês, visitantes. Deus não se esqueceu de vocês. Deus não se esqueceu. Mas aí tem o parâmetro entre
esquecer, substantivo, e entre lembrar, outro substantivo. Esquecer ou não esquecer é tranquilo, mas e para lembrar? Mas deixa eu te dizer, o homem pode lembrar e não fazer nada, só um sentimento de gratidão. Mas Deus, além de não se esquecer, Deus, além de lembrar, Ele ainda muda a vida daquele que Ele lembra. A Bíblia não mostra Deus escrito de forma literal aqui nessa história, mas Ele chama um dos seus súditos e diz: vem cá, quem está no pátio? E agora é interessante, quem está no pátio? Amã. Amã era o conselheiro, conhecido como chanceler, está lá no pátio, e ele estava pronto para entrar na câmara do rei, para dizer: ei, nós temos que matar Mardoqueu, porque eu já preparei uma forca e vou matar eles e todos os judeus que tiverem. E quando chegam para ele, diz: o rei está te chamando. Ele então vai em direção do rei, e o rei já aborda ele dizendo: vem cá, o que deve fazer o rei ao homem a qual ele se agrada? Olha que interessante. O inimigo de repente dentro desta noite já preparou algo para destruir a tua vida, já preparou algo para destruir a tua casa, já preparou algo para destruir a tua família, já preparou algo para destruir o teu ministério, já preparou algo para destruir toda a sua família. Mas presta atenção, entre o trajeto dele chegar para concluir o projeto maligno dele, o Espírito Santo já está vindo com a autoridade para desfazer, meu querido, tem gente que já entendeu aqui dentro desta noite, para desfazer toda a ação do diabo contra a vida daqueles que temem a Deus. Pode exaltar, não tem problema. Deus está desfazendo dentro desta noite toda ação articulada contra o teu ministério está caindo por terra. Toda ação articulada contra o teu casamento está caindo por terra. Toda ação articulada contra a tua saúde está caindo por terra. Toda forca preparada para destruir a tua moralidade está caindo por terra. Tudo que foi preparado, já montado, todo o cenário, aparato do inferno para destruir a tua vida, dentro desta noite está caindo por terra. Recebe esta palavra aí. Olha a revelação que o Espírito Santo me dá dentro da palavra. Olha a revelação. E Deus fala assim: não vai ser com guerra, meu servo, não, fica tranquilo, vai ser com projeto. Quem entendeu, diga glória a Deus. Tem pessoas dizendo aqui: então vou ter que cair para cima, batalha com Deus. Falou: não, eu já tenho um projeto preparado, um propósito preparado. Então fica tranquilo, porque eu vou tirar você da porta onde você está e vou te colocar para dentro do palácio, vou te colocar para dentro da oportunidade. Então prepara a tua fé, porque tem oportunidade, a revelação de Deus dentro da palavra, tem oportunidade nova surgindo para você, e não foi o homem, foi Deus que preparou. Então recebe esta palavra aí. Deus vai te tirar, Deus vai abrir oportunidades que vai desfazer a aliança do inferno contra a tua vida. É profético. Quem entendeu, diga glória a Deus. É profético. A Bíblia Sagrada diz que o rei pergunta a Amã: Amã, vem cá, o que é que tem que fazer? Aí Amã, ele pega e fala: deve ser eu. Quem é mais importante? O rei se agrada. Sou eu. Então pega agora, conhecemos, né? Pega o cavalo real, pega as roupas que o Senhor vestiu real, coloca esse homem em cima do cavalo real. Pega o seu homem de confiança e pega com ele e vai caminhando pelas ruas de Suzã, dizendo assim: esse aqui é um homem a qual o rei se agrada. Eita, meu Deus do céu. Você está pronto para a revelação de Deus aí? Tá pronto para a revelação? Tá
Deus está invertendo situações aqui dentro desta culto. Deus está invertendo situações. Você que estava pronto para te humilhar, hein? Deus vai fazer você ser exaltada. E quem te humilhava vai ser a chave que para sua exaltação, aleluia. Então recebe esta palavra, porque Deus está mudando situações aqui dentro desta quarta-feira. Receba! Já tem gente saltando no poder, já tem gente sentindo. Não é autoajuda não, meu querido, é a revelação, é a revelação, é a revelação da palavra. Deus vai usar. Quem está pensando que está te atrapalhando só está cooperando para o projeto de Deus ser concluído. Eita! Quem está pensando que está te caluniando só está propagando o teu nome para Deus exaltar lá na frente. Quem está querendo entrar no teu relacionamento achando que vai estragar, só vai fortalecer o teu relacionamento. Ei, Deus vai usar dessa situação para te honrar. Era basura de calabaçai. É assim que Deus faz. A Bíblia diz que Amã fica perplexo, Senhor. Fica espantado, porque ele pensou que era ele. E quem era que ia agora? Mardoqueu. O homem que não se prostrava, o homem que não reverenciava, Cláudio, o homem, meu querido, que não dava nem aí para Amã, agora é aquele que está sendo proclamado digno do rei, aleluia. Eita, meu Deus do céu, tem coisa linda acontecendo no mundo espiritual aqui dentro desta noite, tem coisa linda acontecendo na tua casa, na tua família. Estou vendo lágrimas sendo enxugadas aqui, estou vendo vida sendo transformada aqui. Não deram nada por essa faculdade, mas vão precisar do teu serviço depois de formado. Não deram nada pela tua loja, mas vão entrar lá para comprar na tua loja. Não deram nada pelos teus filhos, mas vão precisar deles ainda. Basuri declama, é Deus mudando, é Deus mudando, é Deus mudando, é Deus mudando. Por que, pastor? Porque quando Deus lembra, Ele muda. Quando Deus lembra, Ele transforma. Quando Deus lembra, Ele exalta. Quando Deus lembra, Ele corta laços. Quando Deus lembra, Ele traz a cura. Quando Deus lembra, Ele traz a transformação. Quando Deus lembra, Ele exalta. Tem exaltação para você aqui hoje. Tem exaltação para a tua casa hoje. Tem exaltação, tem pessoas aqui passando luta por causa de pessoas que estão no vício. Deus vai tirar aquele espírito vicioso. Tem pessoas aqui passando vexame, passando vergonha por causa da vida promíscua do trem familiar. Deus vai mudar aquela situação. Deus vai transformar. Tem gente passando necessidades, até financeiras, pedindo dinheiro, pedindo comida, dependendo de alguém para botar o prato de dia ou de noite. Te prepara, porque tem prosperidade de Deus aqui. Ei, cadê aqueles que o rei se agrada? Cadê? Joga a mão lá em cima então e dá um glória a Deus aí. Joga a mão lá em cima então, dá um glória a Deus aí. Exalta, exalta, exalta. Exalta aí. Conhecemos a história para finalizar. Mardoqueu foi exaltado, e aquilo ali foi o elo para Deus tirar Mardoqueu da porta. Ele foi exaltado, mas ele ficou soberbo? Não, ele volta para a porta. Quem entendeu, diga glória a Deus. Como se nada tivesse acontecido. Quem entendeu, diga glória. Por quê, pastor? Porque quem tem o Espírito de Deus não fica soberbo quando a bênção chega.
Não fica soberbo quando é elevado de cargo. Não fica soberbo quando é elevado de patente. Quem tem o Espírito de Deus não fica soberbo. Quem tem o Espírito de Deus, quando recebe o milagre do céu, se sente ainda o menor, porque ele sabe que não é digno, mas ele sabe que existe um Deus que peleja por ele e que pode fazer tudo isso por ele. Cadê os humildes aqui? Cadê? Conserva a humildade. Conserva a humildade. Conserva a humildade. Conserva a humildade. É assim que se comporta um filho de Deus. Passa-se nem muito tempo, Mardoqueu acaba se tornando o chanceler para encurtar a história. E aquele que queria matá-lo, conhecemos a história, simplesmente morre na forca que preparou. Mas aí já é outra pregação. O que eu quero frisar dentro desse culto para a tua vida é que Deus tira o sono de quem for necessário para honrar a tua fé. E sabe o que Deus coloca no meu coração, que colocou de manhã? Deus está tirando do sistema, do modo de adormecido, promessas que estavam esquecidas. Rabassuri de calaba. Levanta, já está sentindo a presença. Levanta a sua mão, levanta. Deus já está. Deus está tirando pessoas da soneca. Deus está despertando crente hoje aqui. Deus está despertando ministérios hoje aqui. Deus está acordando promessas enterradas hoje aqui. Deus está dizendo para pessoas hoje aqui: vou tirar o sono para te honrar. Vou tirar o sono para te despertar. Vou tirar o sono para cumprir o que eu tenho na tua vida. Então te prepara, igreja, porque tem milagre de Deus para a tua vida. Receba! Pode exaltar, pode exaltar, pode exaltar, pode exaltar, pode exaltar. Parecia impossível, mas Deus fez. Agora é claro, lembra-te, só aconteceu isso na vida de Mardoqueu porque ele permaneceu temente ao Deus que ele serve. Qualquer atitude fora da temência pode acarretar prejuízos para a tua vida. A Bíblia chega a dizer que o princípio do temor, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Ele era um exilado fora da cidade, mas mesmo assim manteve aliança com Deus. É muito gostoso chegar aqui e pregar um monte de bênção, porque Deus está derramando a bênção. Mas lembrando que sem aliança a bênção não é completa. Tem que ter compromisso com o céu. Tem que ter aliança com Deus. Então é noite também de renúncia e dizer: Senhor, eu não me prostro aos espíritos de Ramã. Eu não me prostro ao desejo da minha carne. Eu não me prostro ao sistema deste mundo. Eu não me prostro diante das vontades desse governo. Eu não me prostro de maneira nenhuma diante das coisas que o mundo quer, porque eu só me prostro diante de ti. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Então fica de pé, adoradores, fica de pé.